as ovelhinhas e os pássaros em oferendas ininterruptas a Deus. E é nesse ambiente do templo, para quem cultuava o templo e a religião, que Jesus disse: olha, a porta, o portal, sou eu, para quem quer entrar e sair e encontrar vida. Eu sou a porta. Isso gera uma confusão, e ele conta isso como uma parábola, mas eles não compreendiam o sentido daquilo que ele lhes falava. Jesus, então, porque ninguém compreendia, lhes afirmou de novo, porque eles não compreendiam. Se não fosse óbvio, religioso em geral só consegue entender o óbvio quando é contra eles. Agora, quando se trata de uma coisa que é em favor da tese estúpida que eles defendem, qualquer coisa é manipulada para comprovar aquele argumento, por mais falso e fake que seja. Porque o dogma vem antes do raciocínio, vem antes do discernimento, vem antes do bom senso, vem antes da ciência, vem antes da repetição comprovadora. O dogma é uma afirmação, é uma convicção de natureza absoluta. E aí, meu Deus, ninguém que, tendo a sua mente fixada em algo assim, se abre para outras compreensões. Porque o templo é o dogma. Deus habita o dogma, do mesmo modo que o religioso diz que Deus habita o templo. E que quem dá dinheiro para o templo está sustentando Deus nos seus esforços na terra. Aí vem alguém que diz: olha, a porta sou eu, entrem aqui. Aí fica, e eles não compreendem. Jesus sabe que eles não entendem. Se fossem gregos, já teriam entendido. Se fossem romanos, já teriam compreendido. Mas religiosos que se sentem donos da verdade não entendem a verdade quando ela é contra eles. Não compreendem. Jesus, porém, afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Quem quer ser ovelha de Deus entra por mim, entra pelo meu ensino, pelo Evangelho, cujo mandamento é amor. É: o que quereis que os outros vos façam, fazei vós primeiro a eles. Esse é o meu ensino. Perdão é o testemunho maior desse ensino, e graça e misericórdia e justiça e fidelidade são frutos naturais desse ensino. E não tem como a vida não melhorar para quem vive assim. Mas tem que ser assim o modo de viver. Portanto, você tem que ser uma ovelha que aceita esse modo. E é um modo de muita liberdade. Você entra e você sai, você entra e você sai, e não é porta de igreja. Não existe em Deus, não existe dentro e não existe fora. Quando você está em Jesus, você está em Jesus. Dentro ou fora são categorias humanas. Para Deus não existe dentro nem fora. Só existe Deus em mim. Se Deus está em mim, não existe mais dentro, não existe mais fora, só existe Deus em mim. E em você também. Ele lhes afirmou
para aqueles que queriam ser ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Isso é muito forte. Mas chegar e dizer todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, eu só conheço um, que não sendo nem ladrão nem salteador, tem autoridade para dizer isso. Porque quem gosta de dizer isso, peremptoriamente, absolutamente, geralmente é ladrão e salteador. Mas para dizer isso com essa convicção, sem ser nem ladrão nem salteador, tem que ser o bom pastor. Tem que ser esse único aqui que dá a vida pelas ovelhas. Só ele tem essa autoridade porque ele disse: todos quantos vieram, apareceram em nome de Deus. E aí você pode imaginar a Terra e a história da civilização humana no planeta é o limite. E se você não quiser incluir outras dimensões. No entanto, aqui, do primeiro homem ao último que vier, todos eram ladrões e salteadores. Todos, todos. Mesmo os que mais maravilhosamente falaram em nome de Deus, eram ladrões e salteadores. Mas nessa categoria aqui, há uma ênfase no disfarce. No disfarce. O cara fala como pastor, mas não é. Ele fala como ovelha, mas é lobo. Ele fala como sacerdote, mas é mercenário. E ele se oportuniza o tempo que seja possível para tirar, sem nenhuma dor de consciência, o máximo que você tenha para dar. Porque o objetivo é esse. É anestesiar para que você não sinta. Em segundo lugar, olha aí e preste atenção. Sempre há ladrões e até salteadores. Entre nós, por exemplo, tem muito ladrão. E também tem muito salteador. O objetivo do ladrão é, no mínimo, médio para poder, se possível, alcançar a longo prazo. O salteador quer apenas uma vez e levar o máximo possível. E, geralmente, ele é agressivo. O ladrão, quanto mais suave, melhor. Mas a questão é, por que há tanto ladrão num país como o nosso? Aqui tem muito ladrão. No mundo inteiro tem. Mas aqui entre nós tem uma qualidade muito especial de ladrões e até de salteadores, que são aqueles que chegam para tomar poder, para fazer reféns, para praticarem uma autocracia de violência de curto tempo. Mas é o que eles gostam de fazer. Sempre há ladrões e até muitos salteadores, mas o problema é que a maioria os segue. Sabe por que eles existem em profusão? Verso 8 diz que é porque tem gente para seguir. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. As verdadeiras ovelhas. Então, se as ovelhas não lhes deram ouvidos e os ladrões e salteadores continuam a se multiplicar, é porque a maioria dos que se apresentam não são ovelhas. São apenas os enganáveis, eternos enganáveis, que vivem de fezinha em fezinha, de engano em engano, de roubo em roubo, que, como diz Paulo, aprendem sem nunca chegarem ao conhecimento da verdade, nunca.
São os eternos enganáveis. No entanto, eu olhando e vendo as pessoas todas, e de vez em quando eu passo um filme, ou vem pessoas à minha mente que eu não lembrava, nunca mais eu tinha lembrado, mas gente, meu Deus, essa pessoa não aprendeu nunca. Ouviu, nunca chegou ao pleno conhecimento da verdade. Nunca. Tem gente que não entende jamais. E tem gente que entende, mas não quer. Mesmo chamando aquilo de verdade, eles não querem aquilo para si. Eles quereriam aquilo se aquilo fosse uma poção mágica. Mas como aquilo é um desafio de mudança de vida, de hábitos, de mente, de atitude, de comportamento, de olhar, de visão, de interpretação, de percepção, o cara diz, não, eu não quero conversão. Assim não. Então, me dá um gole mágico que eu quero. Eu tomo a ceia uma vez por mês. Deve ser suficiente. Agora, esse negócio de mudar tudo isso que o Caio falou, eu não quero não. Então, os ladrões continuam a proliferar por causa de crentes assim, que vão em busca do pacotinho, do milagrinho, que vão, ao invés de botarem uma máscara, usarem álcool em gel, usarem uma máscara, álcool em gel, um pouquinho de distanciamento social, nenhuma aglomeração, mas eles não querem. Porque o que eles queriam seria um gole de cloroquina. Curado! E é por isso que os ladrões e os salteadores não se afastam de um país com gente com esse tipo de mentalidade. Gente que não quer nada que não seja mágica. Aí os ladrões e os assaltantes deitam e rolam. Mas as ovelhas mesmo, as que entraram pela porta, as que seguem Jesus a trilha menos percorrida do Evangelho, essas não dão ouvidos ao grito enlouquecedor e, para alguns, sedutor, e para milhares, enganador, desses dissimuladores que Jesus chama de lobos disfarçados, ou que ele diz que são mercenários lisos e dissimulados.